Eu não sei nem se ele segue mais o regimento interno do Supremo. O que aconteceu? Só pra você entender. A época, foi 2017, 2018, o Toffoli, tá, o ministro Dias Toffoli, decidiu instaurar um inquérito porque os ministros do Supremo estavam recebendo ameaças. Já problemático, porque o regimento interno do Supremo, só pra você entender, fala que o Supremo pode instaurar de ofício. Lembra que eu falei que o juiz não pode atuar de ofício? Já era discutível se poderia fazer isso ou não. Mas ele fala o seguinte: pode instaurar de ofício um inquérito para investigar crimes que aconteçam dentro do Supremo Tribunal Federal. O que o Toffoli falou? Crimes praticados na internet contra ministro do Supremo é dentro do Supremo. Já tá rasgando. Não é o que queriam falar. Beleza. Só que ele fez pior. Ao invés de ele sortear para todo mundo, para todos os outros 10 ministros do Supremo, ele chamou o Alexandre de Moraes, nomeou o Alexandre de Moraes como relator do inquérito. Veja só. Isso fere o que a gente chama de distribuição por sorteio. Se você vai instaurar um inquérito, você instaura um inquérito e distribui. Para quem cair, naquela época, o Celso de Mello, Gilmar Mendes, o que for. Caiu, era sorteio. Mas não, o presidente do Supremo à época falou o seguinte: eu quero nomear uma pessoa. Naquele momento, o inquisidor estava sendo nomeado. A pessoa que era o ditador estava nascendo. E aí acabou tomando muito poder. E aí ele aproveitou a oportunidade que o pessoal tem dito muito, e para mim de uma maneira, uma falácia, uma enganação, de que a democracia está em perigo. Isso é uma das formas de fazer com que o Alexandre de Moraes cada vez se sinta mais forte a buscar perseguir seus opositores políticos. Para mim tá muito claro isso agora. Cada vez mais claro isso. Não enxerga quem não quer. Não enxerga quem ainda acredita que o Alexandre de Moraes é o salvador da pátria. O Alexandre de Moraes não é o salvador da pátria. Não é e nunca será. Na verdade, ele vai ser a pessoa que vai enterrar o Brasil. Se a gente não abrir os olhos e continuar esse movimento que está acontecendo, de falar, Alexandre de Moraes, para, você tem que sair do Supremo, o Senado tomar a responsabilidade e botar para frente o impeachment do Alexandre de Moraes, você pode ter certeza que a gente vai viver numa ditadura, em breve, que quem vai decidir é o Alexandre de Moraes, não é mais ninguém. E você acredita que é um ponto da questão do Senado, que existe muito aquela discussão, aí você responde se você quiser. Não, vou responder tudo, fica tranquilo. Por exemplo, na hora que o senador ele abre a gaveta do impeachment, aí eu pego a minha carta do Super Trunfo e falo: tu abre essa gaveta aí que eu tenho essa gaveta aqui, esses processos todos aqui, e a gente continua do jeito que tá. Cara, eu te compartilhar uma coisa, não vou falar o nome Resumindo, das pessoas, né? não vou falar o nome das pessoas. Se você abrir a sua gaveta, eu tenho uma gaveta maior de coisas suas. Eu não vou falar o nome das pessoas, mas só pra você saber, eu fiquei muito triste. Eu conversando na época em Brasília, como as pessoas foram indicadas para cargos altos dentro do judiciário. Sabe qual era a pergunta que alguns senadores faziam? A maioria, na verdade. Quer chutar aí? O que você tem meu aí? Como é que você vai julgar se chegar a um caso de corrupção ou de crime contra mim? A pergunta era essa. E aí, cara, eu lembro que a própria pessoa ficou triste porque se preparou. Achou que ia ter perguntas sobre como ela foi se posicionando no decorrer da vida dela e tal. E aí eu lembro que eu julgava assim: ó, vou jogar de acordo com o que tá a lei e o processo. Aí os senadores só falavam assim: ah, então tá feito. Se você vai julgar de acordo com o processo e de acordo com a lei, então pra mim tá satisfeito. Veja que pergunta é essa. Como um senador da República fala: como você vai se posicionar num processo contra mim? O cara já tá admitindo que ele tem algum problema, que vai chegar em Brasília. E mais do que isso, qual é a função dele? Saber como é que o cara se posiciona. Se ele é um cara, seria um bom ministro da corte lá superior pro Brasil. Era essa parte importante. Então, assim, pra mim, esse problema, como você disse, começar o impeachment vai tirar, isso existe. E existe mesmo por conta desse relato que eu ouvi. E assim, cara, pra mim, dá, assim, uma desesperança, mas ao mesmo tempo um sentimento de raiva e indignação que tá me movendo muito, sabe? Porque nós não podemos mais aceitar pessoas dentro da política com o rabo preso. As pessoas têm que agir, ainda que seja com medo. Cara, quando eu falo pra você o seguinte, você pode me perguntar o que você quiser que eu vou responder,
Eu falo, eu não sei daqui a pouco se eu vou responder um processo dentro da AGU, se Daqui daqui a a pouco o pouco telefone vai vai vir tocar. o Alexandre de Moraes na minha casa. Eu não sei se daqui a pouco eu vou dar na rua ou vou ser fuzilado por alguém. Não sei. Mas pra mim se eu estou me predispondo a me tornar uma pessoa pública e politicamente exposta, e não tem problema nenhum falar isso, uma pessoa que está entrando na política, eu entrei buscando o que pra mim sempre é muito claro: coragem e lealdade com meus valores. Então, assim, pra mim tá faltando um pouco isso no Senado. Por isso que as eleições que vão chegar em 2026 são muito importantes. Porque ela faz a reformulação de novos nomes. 2 cadeiras por estado. O Senado tem 81 membros. São duas, dão 60. Vamos 60, arredondar, vamos colocar 60 cadeiras, né? Exatamente. 54. 54 cadeiras, de Já 81. é... Já dá pra 70%. já dá pra fazer o seguinte, fora Alexandre de Moraes. Já dá pra fazer. E aí, será que ele acredita? Isso é realmente o Marcel Van Hatten falar isso, é ótimo, né? Falar assim, fora Alexandre de Moraes, é bom isso, é bom. É um procurador que tá falando, tá, gente? Eu não falei nada.